E aí, gente, tudo beleza? Mais um vídeo de fatos. E hoje eu vou falar de fatos sobre comida. Fã de pão de queijo? Conhece a história dele? A receita mineira é, sem dúvida, uma das coisas mais saborosas da culinária brasileira. Mas ninguém sabe exatamente quem é o gênio por trás disso. A receita existe desde o século XVIII. Desde o século XVIII, quando a cozinha em fazendas de Minas Gerais criaram um tipo de biscoito de polvilho usando a goma que vem na mandioca. A receita então foi aprimorada com manteiga, leite, ovos e queijo. E, ao pouco, o pão de queijo foi tomando forma. Ao ser assado em um forno apenas a lenha, em formato pequena bolinha, o quitute se popularizou apenas em 1930. Você consegue imaginar um mundo sem pão de queijo? Um mundo sem pão de queijo? Desculpa, mas travou um pouco, porque foi difícil de cortar o vídeo, mas continua. Chocolate com barata? Se você adora chocolate, é melhor deixar de lado. É melhor você deixar de lado. Deixar de lado esse tópico. Segundo dados do Food and Drugs Administration, FDA, órgão controlador de alimentos nos Estados Unidos, cada barra de chocolate contém, em média, 8 pedaços de barata. Os insetos são moídos acidentalmente junto com outros ingredientes da receita. Mas não se preocupe, somente com o chocolate. Todos os alimentos que possuem alguns contaminantes naturais, o que é considerado normal dentro de um limite. Um limite no chocolate. Os insetos não. O tempero especial do doce pode assustar, mas saiba que a cada 100 gramas do chocolate que você consome, geralmente é comercializado com cerca de 60 pedaços de diferentes insetos. Será que isso é bastante para fazer você perder a vontade de doce ainda vale a pena? É muito nojento, mas vamos passar para o próximo curiosidade. Tony, o inventor do panetone. São dezenas de histórias sobre essa delícia de Natal, mas a versão mais aceita sobre o panetone é que ele teria sido criado em meados dos anos 900 por um padeiro chamado Tony. O nome teria vindo daí, pane di Tony, ou pão de Tony em italiano. Porque após serem cozidos, alguns alimentos ficam duros e outros moles. O segredo na proteína. Alimentos com mais proteínas geralmente ficam duras ao ser levados ao fogo, como ovo e carne. Como cozimento, os aminoácidos vão se quebrando e construindo ligações mais fortes, e que dá ao alimento a forma mais rígida. Ao contrário, acontece com grãos, que contam com uma boa dose de carboidratos, que são diluídos com o calor, automaticamente aquela comida ficando uma textura mais mole. Por que o macarrão instantâneo é instantâneo? A resposta é simples, mas nem todo mundo sabe. O segredo do macarrão instantâneo é o cozimento prévio da massa pelo fabricante. Eles poupam o seu trabalho ao cozinhar, fritar e secar o alimento antes de embalar. Por isso ele é crocante e fica pronto em cerca de 3 minutos. Como foi inventado o pastel? Se você já comeu rolinhos primavera, pode ter percebido uma semelhança entre a massa frita crocante recheada com os deliciosos pastéis. Pesquisadores acreditam que esse seja
mesmo a origem do alimento. O prato chinês teria feito muito sucesso entre os jesuítas, que levaram a receita até Portugal, colocando recheios doces nela. Aqui no Brasil, ele ganhou um novo formato e recheio salgado. Acredita-se que o pastel, como conhecemos hoje, foi inventado pelos descendentes de imigrantes na religião de Santos. Ketchup. Na década de 1990, cozinheiros chineses criaram uma receita peculiar, chamada ketchup. Ela levava milho e peixes em conserva com mariscos e temperos picantes. O condimento se popularizou na Malásia, onde ganhou o título de ketchup. No século XVIII, o molho chegou à Inglaterra por meio de marinheiros que se apaixonaram pela receita. Lá, cozinheiros tentaram reproduzir o molho, mas pela falta de ingredientes, foram utilizados alguns substitutos, como cogumelos, pepinos e até nozes. Finalmente, a receita ganhou o nome de ketchup. No entanto, o molho só se tornou popular quando chegou aos Estados Unidos, sendo misturado em um extrato de tomate. Atualmente, a receita básica de ketchup leva tomate, xarope de milho, vinagre, sal e outros flavorantes naturais. Comprar um vinho e deixá-lo guardado por anos ou fará melhor? De maneira geral, não. Grande parte do vinho disponível no mercado Grande parte do vinho disponível no mercado brasileiro são feitos para consumo relativamente imediato. A regra de quanto mais velho um vinho, melhor, na verdade é falsa. Isso depende muito de vinho que você está comprando e até como ele é armazenado. Somente vinhos com alta concentração de ácidos, açúcar, taninos e álcool devem ser armazenados para o envelhecimento. Eles são feitos para alcançar sua melhor forma apenas alguns anos depois de serem produzidos. Esses vinhos geralmente são os Barolos e Brunellos italianos ou Reserva e Gran Reserva espanhóis. Caso ao contrário, é melhor não tentar guardar a bebida por muito tempo, ou ela corre o risco de oxidar e virar vinagre. Brigadeiro, o doce favorito do brigadeiro. Você pode se surpreender, mas um dos doces mais populares no país foi criado no meio político brasileiro. Já vai, mãe! Brigadeiro não é somente o nome do docinho. Ele é nome de uma das patentes de aeronáuticas brasileiras. E, na verdade, foi por isso que a receita ficou popular. Em 1945, o brigadeiro Eduardo Gomes disputava a presidência do país com o Marechal Eurício Gaspar Dutra, protegendo de Getúlio Vargas na época. Mas Eduardo era um jovem considerado bastante charmoso pelas mulheres da época. Tanto que o slogan da campanha, nada convencional, era: vote no brigadeiro, que é bonito e é solteiro. As mulheres que o apoiavam resolveram criar um docinho para arrecadar fundos à campanha. Ao misturar leite condensado, manteiga e chocolate em pó, elas criaram o chamado docinho do brigadeiro, que, para a nossa alegria, fez muito sucesso, sendo popular até hoje. Batata chips, o prato da vingança? Existem algumas teorias sobre o surgimento das batatas chips, mas as mais divertidas, sem dúvidas, foram as duas relatadas pelo Terra, e ambas se passaram no século XIX. No Moonlight House Restaurant, em Saratoga Springs, Nova York. A primeira conta que
A assistente da cozinha derrubou acidentalmente uma casca na frigideira. O sabor e a crocância surpreenderam o chefe, que adotou o prato. A segunda versão seria que uma cliente teria reclamado das batatas, pedindo que o chefe fritava novas batatas, já que aquelas não estavam crocantes o bastante. Para se vingar, o chefe cortou as batatas finas como papel, jogou em água fria sobre elas, para que ficassem ainda mais consistentes e mais seguida fritou até que elas ficassem muito duras. No entanto, a vingança teve o efeito ao contrário. O cliente adorou o prato e repetiu diversas vezes. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Obrigado a todos que assistiram. 10 fatos em 10 minutos. Obrigado a todos que assistiram. Um abraço, fiquem bem.